Eu sou Maria dos Anjos de Oliveira, ainda da família de Augusto dos Anjos, com uma veia poética sendo descoberta agora, mas na verdade eu fui professora há 25 anos, desde a escola de primeiro grau, né, com ensino religioso no Colégio das Irmãs. Depois eu fiz o concurso do Estado e dei aula para criança, para alfabetização, que para mim foi uma das coisas mais importantes, foi trabalhar com a alfabetização. De fato, é lá onde se encontra o ponto mais importante da escola, onde a gente aprende a lidar com o professor, a lidar com a escola, a lidar com os colegas, né? A conhecer o espaço social e a dar passos assim de descoberta que a família não é suficiente para deixar na criança. Então eu adorei alfabetizar, para mim era um trabalho muito satisfatório, na base de dinâmica de grupo. Um dia uma colega disse: Maria, com a criança pequena se faz a mesma coisa que se faz com jovens e com adultos. E eu tinha muita experiência de trabalho de grupo com jovens pelo Brasil afora, e também com comunidades e grupos de casais, grupos de noivos. E quando ela me disse isso, pronto, me deu a faca e o queijo, né? E foi uma pessoa também que me ajudou bastante na questão burocrática dos exercícios de alfabetização, porque isso aí não era minha praia. Mas eu aprendi, e eu sou muito curiosa, sou muito desafiadora quando as coisas aparecem com dificuldades. Eu vou em busca de quem quer, de quem pode me ajudar. Fiz estágio em sala de aula, eu como professora, para eu não desistir, eu me aperfeiçoei. Cada tarde eu assistia uma aula de uma colega, lançando uma palavra, explicando um conteúdo, ia em busca da minha irmã, que já era professora de criança há vários anos, e assim eu acabei acertando. Se eu chegar hoje numa sala de aula, e em qualquer lugar do país, eu tenho certeza que eu dou uma aula sem qualquer dificuldade e ainda mais, sem material na mão. Porque para mim tudo que está na sala de aula é material didático. Ali se encontram todas as questões de matemática, as questões de português, as questões de relações, de tudo você pode trabalhar com o próprio conteúdo que se encontra em sala de aula. Quer dizer, eu no começo perdia muito tempo fazendo material didático, às vezes eu mesma me enrolava, porque não é o meu estilo estar trabalhando com excesso de coisas. Eu aprendi a trabalhar com gente, e com gente é muito bom trabalhar, né? E a criançada, quando apresentava uma dificuldade, um problema, eu ficava na hora do recreio, conversava com aquele sozinho. Quando o aluno não conseguia ler, porque ficava tímido, eu mandava todo mundo embora para o recreio, deixava todo mundo ficar só com aquele aluno. E para minha surpresa, muitas vezes fiquei emocionada de perceber que a criança sabia ler, ela tinha apenas um problema de timidez. E eu conseguia descobrir a dificuldade dele, né? Até tive aluno, amigo de segundo grau, que não sabia escrever nada, mas que sabia o conteúdo todo de filosofia. Aí já dando um outro salto para outro nível, né? Não sabia, eu não entendia uma palavra que ele escrevia, só o nome dele. E aí o que eu fazia? Meu filho, fica aqui comigo para você dizer para mim o que foi que você respondeu ao final das contas. E aí eu fazia a pergunta e ele me dava a resposta e lia para mim direitinho. Então eu conseguia atender a cada aluno conforme as dificuldades que o aluno tem. Porque uma das dificuldades maiores que eu acho que o professor tem é a linguagem dele em relação ao aluno. Ele fala às vezes muito por cima e o aluno está nesse nível. Então não chega a fazer uma relação, né? Não chega a haver encontro. Então, a questão da emoção, a questão da afetividade, a questão do diálogo, a questão da abertura, a questão de ouvir o aluno, de saber o que se passa na casa dele, de trabalhar as questões vitais de relação familiar, de relação com os irmãos, de dificuldades que eles passam, às vezes de separação dos pais. Todas as coisas emocionais, elas têm questão da linguagem é muito importante na relação professor e aluno. O professor às vezes fala uma linguagem que o aluno não entende. O professor acha que porque ele tem um ambiente X, o ambiente do aluno é do mesmo jeito, e não é verdade. E a questão das metodologias, de saber trabalhar o trabalho de grupo, como eu já falei antes, de saber utilizar o papel, de saber utilizar a realidade, de buscar o que existe do lado da casa do aluno, né, a nível de saúde, a nível
de trabalho, fazer projetos, elaborar projetos. Eu quero trabalhar o quê? Eu quero trabalhar a questão da família. Então, em relação à questão da família, que a gente vai fazer um projeto esse mês, nós vamos trabalhar a matemática, os estudos sociais, a ciência, tudo tendo em vista e fazendo com que o menino seja o porta-voz entre o que está acontecendo do lado da casa dele e o que ele aprende na sala de aula, como que ele pode trazer de lá para cá e como ele pode levar daqui para lá. Uma outra coisa é a questão do estudo integrado, né, que já é antigo. Eu estou falando de uma experiência de 15 anos atrás, de quase 20 anos atrás, porque 10 eu já tenho de aposentada, mas eu já trabalhava em forma de projeto. Se eu vou dar português, eu não preciso basicamente ter um texto de português. Português é tudo que a gente fala, e que não é inglês, não é espanhol, não é alemão, não é chinês, não é japonês, é português, é o meu português. Quando eu dou uma aula de ciências, eu estou falando português. Quando eu ensino matemática, eu estou falando português. Quando eu falar na palavra dividir, multiplicar, somar e subtrair, tudo isso é uma palavra em português, não é uma palavra matemática. Matemática é o processo da conta, né, que eu vou elaborar. Mas se o menino não compreende o problema que ele vai trabalhar em português, ele não chega a fazer a matemática, ele não chega a entender como funciona o coração dele. Por quê? Porque ele não sabe que aquela palavra tal significa isso ou aquilo. Então, o português, eu trabalhava integrado com todas as outras matérias. E também, sobretudo, a partir da realidade. Se tivesse um problema de indisciplina na sala, eu não iria trazer um negócio falando da paz no outro dia, ou falando da uva, conforme muita gente, a vovó viu a uva, que o menino nem tem dinheiro para comprar pão, quanto mais uva. Então, essa questão da realidade em dicotomia, né, a realidade fora da realidade, dificulta muito o aluno compreender aquilo que o professor quer dizer. E tem que partir da base, de onde eles estão, e ir seguindo até o seu linguajar, para que ele vá aprendendo, que ele traz um conhecimento e ele leva um conhecimento. Ele me dá um conhecimento e ele recebe um conhecimento. Então, é esse processo de troca permanente que vai justamente fazer com que ele cresça. E, sobretudo, no final de tudo, eu acho que o mais importante é despertar no aluno a vontade de buscar sempre. Porque hoje eu tenho 70 anos e eu adoro ler, eu adoro estudar, eu adoro pesquisar, estou descobrindo a computação, estou me chamando de menina moça com 70 anos, porque eu estou aprendendo a mexer com a internet. Às duras penas, eu pergunto no sul, no norte, em qualquer lugar do país onde eu estiver, eu digo, meu filho, me ensine isso, como é que faz isso aqui? E os alunos admiravam isso. Tia, mas você ainda estuda. Que eu saía da sala de aula do primário e ia para a faculdade. Mas você ainda estuda, você sabe tanto? Eu digo, não, eu sei um pingo d'água no oceano do conhecimento que existe no universo. Eu não sei nada, quase nada. Porque você tem que despertar justamente isso, o desejo de buscar permanentemente e a vontade de se avaliar constantemente. Eu sei isso, mas eu não sei aquilo. Eu aprendi isso aqui, mas eu não aprendi aquilo. A admiração pelas diferentes profissões era uma coisa que eu adorava despertar nos meus alunos, tanto pequenos como grandes, porque cada profissão é um balaio de conhecimentos diferentes, é uma grandeza. Olhar uma pessoa trabalhar com a madeira, olhar uma pessoa cortar um pano e transformar numa roupa, olhar uma pessoa pegar uma semente e transformar num pé de quiabo possante que vão te dar 100 gomzinhos de quiabo, né? Uma arte, é uma arte. Então, essa vida é verdadeiramente uma arte. E a gente precisa despertar no aluno, desde a mais tenra idade, até sair do doutorado, esse conhecimento universal, esse desejo permanente de aprender. Então, não existe uma escola que terminou tal ano, existe uma escola que é a própria vida. Então, a cada momento eu sou solicitado, a cada momento eu sou desafiado. E eu costumo dizer, até fiz uma poesia nesse sentido, que a vida verdadeiramente se encontra no gerúndio. Nada está terminado, tudo está se fazendo. Então, é assim mais ou menos que eu encaro a vida.